Ele já teve ações, fundos imobiliários, mas agora quer alocar parte do seu patrimônio em investimentos que não oscilem tanto. Para isso decidiu investir R$20 mil em CDBs, mas ao entrar na sua corretora se deparou com as seguintes ofertas. Daí nós já temos o primeiro aspecto, que seria um erro a se evitar ao se investir em CDBs, que seria o de negligenciar o indexador do título, o que não vai acontecer no caso dele. Bom, então nessa primeira oferta nós temos esse título aqui pré-fixado, que traz essa taxa anual de 11,29%, mas ao que ele deveria ficar atento aqui? Bem, primeiro teremos que responder a seguinte pergunta: essa é uma taxa justa? E como que a gente fica sabendo se é justa ou não? Aqui vale reforçar que os CDBs, mesmo de grandes bancos, eles estão ligeiramente abaixo na questão de risco em relação aos títulos públicos, no caso do Tesouro Direto. E isso se dá basicamente porque um título público tem menor risco de calote. Então imagine só, independentemente de ideologias políticas, caso o Estado brasileiro aprove um novo imposto, seja para cobrir alguma lacuna de arrecadação nas contas públicas, o cidadão comum, em regra, não tem a opção de não cumprir, é imposto a todos. Já no caso de um banco, caso ele precise arrecadar mais dinheiro, ele não tem esse mesmo poder de polícia de um Estado. Ele tem bastante meios ainda, mas ainda é mais restrito do que a máquina pública, percebe? Isso tem tudo a ver com a nossa análise aqui dessa oferta de título pré-fixado. Se o título público é mais seguro, concorda que o banco teria que me oferecer uma taxa mais atrativa para que eu feche com ele? Bem, aqui o Tesouro Direto com vencimento em 1º de janeiro de 2027 está pagando uma taxa anual de 11,36%. Então aqui já temos um ponto de atenção. Para que tomar um risco privado se o título público está pagando mais? Isso é algo que o nosso amigo certamente levará em consideração. Agora, caso você encontre aí na sua corretora algum título com data de vencimento diferente dessa mostrada aqui no site do Tesouro Direto, há também uma outra alternativa para se fazer essa comparação, que inclusive é até mais completa. Você vai digitar no Google taxas referenciais B3 e aqui nessa primeira coluna você vai ter o que seriam os dias corridos até o vencimento do seu título. Então, por exemplo, se você tiver algum título aí com vencimento de 3 anos, que seria o equivalente aí a 1.090 dias, né? Você pode ver aqui a data, os dias aproximados, e que você saberia que a taxa referencial seria de 11,39%. E se a taxa que você encontrou na sua corretora for menor do que essa, não vale a pena. Simples assim. No caso de um resgate antecipado, você pode perder dinheiro devido aos efeitos de marcação a mercado que eu expliquei no vídeo que eu deixei aqui na descrição. Vamos ver essa outra oferta de título, agora indexada à inflação, oferecendo IPCA mais 5,76%, com vencimento em agosto de 2027. E aqui o nosso amigo sabe que as mesmas considerações que fizemos para o título pré-fixado valem também para esse título indexado à inflação. Nós vamos comparar essas taxas com as oferecidas no Tesouro Direto. Então vejam, o Tesouro IPCA 2029, com vencimento em maio, mais especificamente, está pagando IPCA mais 5,95%, enquanto o nosso CDB está pagando IPCA mais 5,76%. Um título público seria mais vantajoso nesse caso. Só que aqui, caso você encontre um título com data de vencimento diferente dessa mostrada aqui no Tesouro Direto, você deve consultar a taxa de referência no site da Anbima. Você vai digitar no Google taxa de títulos públicos Anbima, vai clicar em consultar e aqui, de acordo com a data de vencimento, ainda que aproximada, você vai ver qual que é a taxa de referência que você vai utilizar para comparar com o título que está sendo oferecido dentro da sua corretora. Daí você consegue saber se essa taxa é justa ou não. E os aspectos de liquidez também são os mesmos referentes aos pré-fixados. E aí agora nós temos essa oferta de títulos atrelados ao CDI, os chamados pós-fixados. Isso porque a cada 45 dias o Banco Central decide qual vai ser a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E o CDI sempre acompanha a Selic em uma proporção de menos 0,1%. Então hoje a Selic é 10,50% e o CDI 10,40%. Mas aqui o nosso CDB está falando em 126% do CDI. Então vamos fazer a conta, 126% vezes 10,40% do CDI, que a gente vai chegar a uma taxa equivalente de 13,10% ao ano. E se a gente comparar com o Tesouro Selic 2029, vejam, ele paga Selic, que é 10,50, mais esse 0,1485, ou seja, a gente tem uma taxa equivalente aqui resultante de 10,65% praticamente. E aí entra a grande questão para o nosso amigo. De um lado nós temos 126% do CDI, ou 13,10% ao ano, e do outro lado nós temos 10,65% no Tesouro Selic.
Então, a taxa do CDB é 2,45% maior. Por outro lado, o Tesouro Direto tem liquidez diária, e aqui os efeitos de marcação ao mercado são praticamente inexistentes. Será que então, para ganhar 2,45% por ano a mais, compensa ficar com o dinheiro travado até 2029? É uma decisão que cabe a cada um, mas para o nosso amigo aqui não vale. Mas é para você. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. E um outro erro que ele não irá cometer é se acomodar diante da garantia do FGC. Você deve ter reparado que acima de cada uma dessas ofertas de investimentos que a gente está analisando aqui, tem esse flagzinho verde que indica que o investimento, que esse CDB no caso, ele é garantido pelo FGC. Mas aqui, até para todo mundo ficar na mesma página, vamos entender melhor o que é o FGC e até que ponto essa garantia é garantida. O FGC é uma proteção que você tem caso o banco em que você fez o investimento venha à falência, ele não consiga arcar com aquele dinheiro que você colocou ali e com a remuneração da taxa contratada. E aí, nesse caso, a analogia mais próxima que a gente tem é daquele seguro que a gente faz no nosso carro, ou seja, em caso de sinistro, a seguradora nos repara aquela perda. E aqui, para avançar mais uma camada, vamos entender quais são os limites dessa garantia. Bem, o FGC garante a cobertura de todos esses investimentos em CDB, em alguns outros títulos, até o limite de R$250 mil por CPF por instituição. Mas quando a gente abre o relatório anual do próprio FGC, aqui na coluna de 2023, começando aqui de baixo, a gente vê que 99,64% das contas que têm investimentos estão cobertas pelo FGC, ou seja, 99,64% das contas têm até R$250 mil investidos. E olha que loucura, esses 99,64% representam, aqui nessa linha de cima, 49,19% da quantidade de dinheiro investida nesses títulos. Os outros 0,36% das contas representam 50,81% do volume de todos os investimentos nesses títulos. Então imagine o seguinte, se fossem 10 mil contas, apenas 36 dentre essas 10 mil seriam responsáveis por mais da metade de todo o volume investido. Tem como ser mais Brasil do que isso? Já esse outro slide aqui do relatório do FGC, especialmente essa linha laranja, nos informa que o FGC tem em caixa 2,28% de dinheiro disponível para cobrir eventualidades de todo o sistema. Então, se eventualmente algum banco que emitiu um CDB vier à falência, atendido os outros critérios, o FGC vai usar parte desses 2,28% para cobrir essas perdas. A gente pode se questionar se esses 2,28% eles são uma quantia suficiente, mas em tempos de normalidade no sistema financeiro, sim, ela é adequada e suficiente como tem sido até aqui. Esse percentual consegue sim suprir algum banco pequeno e médio que venha entrar em insolvência. Agora vamos voltar para aquela analogia que eu fiz do FGC como seguradora de carros. Imagina uma situação em que temos uma tragédia climática, por exemplo, em decorrência de chuvas, e que aproximadamente 200 mil carros dão perda total. Já ouviu uma situação parecida com essa? Então, para esses casos anormais, as seguradoras não se preparam e para reparar o cliente isso pode descambar numa disputa judicial. Agora imagine esse caos no sistema financeiro, se todos decidissem sacar seus investimentos de uma vez só. Bem, se isso acontecesse, você consegue imaginar o tamanho do pepino que o FGC teria? Mas felizmente esse não é o caso. Então nosso amigo tem que saber que como ele vai aplicar R$20 mil, ele estará coberto pelo FGC. Mas agora tenha em mente a seguinte frase: assim como não deixe o carro aberto na rua só pelo fato de ter contratado um seguro, também não invista em um CDB sem antes verificar a saúde financeira do emissor. Imagine só, cada título desses tem um emissor diferente, que não necessariamente é a própria corretora. Ou seja, se você estiver na plataforma da XP, do Banco Inter, da Nubank, não necessariamente o CDB que você vai estar encontrando lá vai ser de emissão da corretora, pode ser de outros bancos. Daí a importância de se verificar a saúde financeira de cada um deles. Porque veja bem, no capítulo anterior nós não falamos do FGC, que ele oferece uma garantia, que se um banco vier a falir, ele ainda assim repararia aquela perda? Até aí tudo bem, mas nós não conseguimos prever o futuro, e no Brasil até o passado é incerto. Então você concorda que se a gente conseguisse evitar e investir em um banco que está mal das pernas, a preocupação com o FGC se tornaria até secundária? Mas como podemos fazer isso? E calma que para fazer essa análise a gente não precisa se tornar nenhum especialista. Aqui acredito que apenas utilizando o conceito de Basileia, você já consegue ter uma boa noção da saúde financeira do banco. Afinal é disso que se trata esse índice. E aqui utilizando o site Banco Data, você pode inserir o nome do emissor do CDB, que aqui para o caso desse exemplo eu vou utilizar o banco BTG. E aqui já temos os índices de referência, né? O Basileia tem que ser acima de 11%. E aqui embaixo você consegue ver a evolução desse índice ao longo dos últimos trimestres, né? E veja que historicamente os números do banco aqui sempre foram bons.
E você pode repetir isso para análise dos seus títulos e já é uma ótima referência para saber se o emissor em que você está investindo está com a saúde financeira em dia ou não, se há um risco de falência próximo ou não. Então, recapitulando, o nosso amigo, e agora você também, não vão errar ao investir em CDBs, porque ele vai ficar atento ao indexador dos títulos, sempre usando como referência os títulos públicos. Para datas de vencimentos próximas, o CDB pré-fixado e o CDB IPCA têm que pagar mais do que o Tesouro Direto. E para os pós-fixados, você deve ficar atento à liquidez, se vale a pena ficar travado em um CDB longo para ganhar 2, 3, 4% apenas a mais do que o Tesouro Direto. Ele vai avaliar também que o FGC é uma garantia, mas não é de dinheiro infinito e que não é a prova de uma crise generalizada. E que para minimizar riscos deve-se verificar a saúde financeira do emissor. Começar pelo índice de Basileia já é o ideal. A comparação com títulos públicos é muito importante. Por isso eu gravei um outro vídeo em que explico ainda mais sobre o pré-fixado do Tesouro Direto.